Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ e hoje nós vamos falar um pouco sobre condução transiente e também quando a condução ela não varia apenas em uma direção mais, mas agora pode variar em 2 ou 3 dimensões. Então agora o nosso problema está ficando um pouquinho mais complicado, você vem percebendo, né? Que antes a gente vinha falando de condução regime permanente e apenas em uma direção. E o que acontece, né, na prática? Quando a gente está no regime transiente e a gente olha para a literatura, a gente observa que tem poucas soluções analíticas disponíveis. As soluções disponíveis atualmente para regimes transientes, quando a gente fala de condução, são as seguintes. Então aqui só para a gente colocar o tópico do nosso problema, vai ser condução transiente. Ok? Só para a gente entender, novamente, condução transiente é como se fosse algo assim, ó. Eu tenho o tempo, eu tenho a temperatura, eu tenho a dinâmica do meu problema, até que eu chego ao novo regime permanente, ok? Então aqui eu tenho a mudança da temperatura com o tempo, até que a partir de um dado ponto, por exemplo aqui mais ou menos, a gente observa que começamos a obter um valor estacionário novamente. Então a gente observa que depois de um certo tempo a gente atinge um regime estacionário. E quais são as soluções analíticas hoje disponíveis na literatura para a gente? É o método da capacidade concentrada. Aqui. Método da capacidade concentrada, também conhecido como condutividade infinita. Quando a gente tem apenas transferência de calor por radiação apenas, transferência de calor sem radiação e com H independente do tempo. Então, transferência de calor sem radiação e com H sendo diferente de uma função do tempo, ok? E 4 casos de condução D sem geração de energia, beleza? Então aqui, 4 casos de condução 1D sem geração de energia, ok? Então, primeiro de tudo, vamos olhar para o método da capacidade concentrada, beleza? Então, o método da capacidade concentrada, que eu vou chamar aqui de MCC, tá? Para evitar ficar escrevendo tudo isso, ele é um método que ele pode ser visto para 1D, 2D ou 3D, um problema 1D, 2D, 3D. Ele é um problema transiente e os gradientes de temperatura no interior do sólido são desprezíveis. Ok? Ou seja, a nossa temperatura ela é espacialmente uniforme. Então, aqui para esse método, a temperatura é apenas uma função do tempo. Tá? Isso é muito importante você lembrar sempre. O método da capacidade concentrada, eu tenho que a minha temperatura do meu sólido é apenas função do tempo. Ela não varia com o espaço do meu sólido. Então, se eu tenho aqui um cilindro, uma esfera, e eu estou usando o método da capacidade concentrada, não importa qual seja o ponto que eu vou medir essa temperatura. Ele vai ser todo igual. Ok? Vamos lá então. Vamos fazer então agora, galera, o seguinte.
Na prática, isso vai ocorrer, a gente sempre vai usar esse método da capacidade concentrada, quando a resistência de condução, a resistência à condução no interior do sólido for pequena comparada à resistência à transferência de calor por convecção entre o sólido e a vizinhança que ele está tendo ali. Então, vamos pegar aqui um sólido, tá? E fazer um balanço de energia na superfície desse sólido, em estado estacionário, ok? Balanço de energia em estado estacionário. Vamos pegar aqui um tijolinho. Mais fácil, né? Pegar logo mastificado. Se eu faço um balanço na superfície desse meu sólido, superfície, tá? Um balanço na superfície do sólido. O que eu vou observar? Eu vou observar que o que entra tem que ser igual ao que sai, porque não tem geração e a gente está em regime estacionário aqui para analisar esse problema de início. Então aqui eu vou ter um Q, né, de condução, e eu vou ter saindo aqui um Q de convecção, considerando que aqui eu tenha T infinito, certo? Vamos até fazer o seguinte aqui, em vez de ser uma esfera, vou desenhar um cilindro que vai ficar mais fácil de ser entendido também. Beleza? Então vamos dizer agora que aqui, galera, ó, um minutinho. Que aqui a gente tem TS1 e na parede externa TS2. Ok? Então, quando a gente fizer esse balanço aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui KAL, que é Fourier, né? Então estou tendo condução, TS1 menos TS2 tem que ser igual ao que está saindo por convecção, que é HA TS2 menos T infinito. Certo? Área vai cortar, área vai cortar. E o que eu observo? Se eu fizer isso aqui, ó, TS1 menos TS2 sobre TS2 menos T infinito, eu vou ter essa relação aqui. Tá? E que é essa relação? Essa relação, se a gente for observar, ela é igual a eu escrever isso aqui. Deixa eu tacar para cá. L sobre K sobre 1H, certo? Que se você observar, é a mesma coisa que eu escrever exatamente isso aqui. Eu só fiz uma manipulação matemática aqui. E quem é, gente? Quem é esse cara aqui, ó? Para ficar agora legalzinho, para ficar mais legal ainda, vamos dividir em cima e embaixo por A, pela área, tá? Então vamos dividir em cima e embaixo por A. Então eu vou ficar com L sobre KA, 1 sobre HA. Vocês se lembram quem são essas duas pessoinhas que aparecem aí? Esse cara aqui é a resistência de condução e esse cara aqui é a resistência de convecção. O que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo para mim que essa relação aqui ela está verificando a razão entre resistência de condução e resistência de convecção. E esse cara que eu circulei aqui, que eu destaquei em verde, é o número de Biot, ok? Biot, que a gente chama de Bi, tá? Então, por definição, Biot é igual a H, L, K, ok? E quando que a gente pode usar o método da capacidade concentrada? Tá?
o método da capacidade concentrada só pode ser usado quando o BO, então MCC, só pode ser usado quando BO for muito menor que 1, certo? Porque quando o BO for muito menor que 1, quer dizer que a resistência à convecção está sendo maior do que a resistência à condução. Só que a gente tem que ter, né, esse muito menor que 1 não diz muita coisa para a gente como engenheiro. Então a gente tem que ter um número ali mais ou menos para a gente saber quando pode usar ou não. Na prática, usa-se o MCC quando o BO é menor do que 0,1. Ok? Então, se a gente lembrar que BO é a resistência de condução pela resistência de convecção, isso tem que ser menor do que 0,1. Ok? E aí, vamos lá, que agora vem uma coisa legal que a gente analisar. O BO, a gente escreveu ali que ele era HL sobre K. Só que esse L aqui, não se engane, ele não é apenas um L comprimento qualquer. Ele é um comprimento característico, tá? Então ele é um comprimento LC. Não confundam esse LC que está aqui com o LC de aletas. Em aletas, o LC é um comprimento corrigido. Quando a gente está falando de condução transiente, o LC ele é um comprimento característico. E ele é um comprimento que pode ser definido de duas formas. A primeira é LC é igual ao volume do sólido sobre a área do sólido. E a outra é que LC é igual ao comprimento correspondente ao maior ΔT no sólido, beleza? Então a gente tem essas duas estratégias que podem ser utilizadas sempre, tá? Vamos pegar então agora, gente, uma parede plana de espessura 2L. Vamos agora analisar esses dois caras aqui. Uma parede plana de espessura 2L. Simétrica, tá? Então aqui é a minha simetria da parede. E a minha parede vai de ela vai de... Deixa eu jogar isso aqui mais para cima um pouquinho. Ok. E a minha parede está indo de menos L até L. Então essa espessura total aqui é de 2L. Ok? Vamos agora olhar o seguinte. Vamos dizer que a minha parede ela tem altura H. Tá bom? Essa profundidade dela aqui é W. E essa espessurinha dela aqui eu vou chamar de 2L, né? Opa, 2L. 2L. Ok? E a gente agora vai observar aqui. Se eu fizer volume sobre área, ok? Então se eu faço volume do sólido sobre a área do sólido, eu vou ter 2L, né, o volume, HW, sobre a área do sólido. E aí aqui vai vir uma coisa importante. Ó. A área do meu sólido aqui vai ser 2 vezes HW. Por que, Matheus, você está falando isso? Se você observar bem, a área do sólido aqui ela vai ser
uma soma de várias áreas, né? Ela seria 2HW, que é a área desse pedaço aqui grandão, certo? E a parte de trás, mais 2 vezes essa área ali, 2L vezes H, que estaria representando esse pedaço aqui, certo? Vezes 2, porque eu tenho a parte da frente e a parte de trás, e eu tenho agora a parte do topo e a parte do fundo, que seria o quê? Mais 2L vezes W vezes 2, porque é o topo e o fundo, beleza? Agora vamos dizer o seguinte, se eu falar para você que a espessura dessa placa 2L ela é muito menor do que as dimensões H e W, que é o que costuma acontecer na prática em problemas transientes, o que vai acontecer? Esses termos aqui podem se aproximar para zero quando comparado ao valor de área que eu vou ter de 2 vezes H vezes W, beleza? Então, é por isso que o LC para volume sobre a área do sólido para uma parede plana, ela é dada por, deixa eu cortar aqui para vocês verem, 2 com a L, ok? Então, quando a gente for olhar o LC para uma parede plana, esse LC ele vai ser igual ao L da minha parede, beleza? Lembrando que a minha parede é simétrica, então o L é a metade desse valor, show? E agora se eu olho também o LC pela outra condição, que é igual ao comprimento com o maior ΔT possível. Vamos observar o seguinte aqui. Vamos supor que você tem essa parede plana, igual está aí, e do lado de fora você tem um fluido que esteja aquecendo essa parede. Você concorda comigo que o local dessa parede, onde eu vou ter a maior facilidade de trocar calor, é entre o fluido e a superfície desse sólido? Então ali, com certeza, eu vou estar trocando calor muito mais rápido, certo? E isso vai fazer com que a temperatura ali seja maior do que quando comparada no centro desse meu sólido, certo? Por quê? No centro do sólido, eu vou ter que passar por todo o meu sólido até chegar ao centro. Então vai ter uma certa resistência térmica de condução ali. Então, dentro do sólido, no meio do sólido, é o local onde eu tenho a maior dificuldade para chegar com o calor ou para retirar o calor. Então, sempre os extremos de um sólido, por exemplo, parede plana ou uma esfera, um cilindro, vai estar entre a superfície e o centro desse sólido. Então, nesse caso aqui, usando a outra condição também de comprimento correspondente a maior ΔT do sólido, o maior ΔT numa placa plana é exatamente o centro, né? É o L dessa placa. Então, esse pedaço aqui é onde a gente vai ter o ΔT máximo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora observar um cilindro. Certo? Um cilindro de raio R e comprimento L. Fazendo LC volume sobre área, qual o volume do cilindro? É a área da base vezes essa alturazinha dele L. Então vai ser 2πr ao quadrado L. E quem é a área do cilindro é... Opa, 2πr não, desculpa, gente. πr ao quadrado vezes L. E quem é a área desse cilindro? Vai ser o comprimento da circunferência ali, 2πr, vezes o L. Certo? Então, corta, corta. π com π corta. R com R corta. E no final tem, então, que é R sobre 2. Beleza? Só que agora, olhando para o maior ΔT, que eu posso obter ali,
esse maior ΔT vai estar relacionado, novamente, como eu disse anteriormente, né, à superfície ao centro desse sólido. Entre a superfície e o centro desse sólido, quem é que está aqui? Exatamente o raio. Então, LC é igual a R quando consideramos o comprimento com maior ΔT. Ok? Então aqui é onde a gente vai ter o ΔT máximo. Show de bola? Agora uma esfera. Vamos olhar para a esfera. Também de raio Rzão. Calculando V sobre A, a gente tem o quê? 4/3 de πr ao cubo. E a área é 4πr ao quadrado. Então aqui, né? Rearranjando isso aqui, vai ficar 4/3 de πr ao cubo vezes 1 sobre 4πr ao quadrado. Então, ó, corta, 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 corto, corto. No final eu fico com R sobre 3, certo? Utilizando o que a gente viu agora, né, de volume sobre área. Mas, novamente, se eu olho para ser o maior comprimento, o comprimento com maior ΔT, eu observo novamente que eu estou olhando para o raio, porque é entre a superfície e o centro desse sólido. Então, novamente, o raio é onde eu vou ter o ΔT máximo, o maior ΔT possível para esse problema transiente, ok? E aí, vamos lá. Mas, Matheus, eu tenho então duas possibilidades para utilizar agora o LC. Quando que eu vou saber qual LC que eu vou usar? Calma, meu pequeno gafanhoto. A gente vai ver daqui a pouco como vai resolver esse problema. A gente pode resolver de duas formas. Quando a gente usa o método da capacidade concentrada e quando a gente for usar outro método, que é o método de parâmetros agrupados, ok? A gente vai dar uma olhadinha agora. Bem, até agora a gente viu, né, o problema de BO menor do que 0,1. Mas e se BO for maior do que 0,1? Se BO for maior do que 0,1, a nossa temperatura não é mais espacialmente independente. Nossa temperatura agora vai depender da posição que você está olhando no sólido e no tempo. E para isso, a gente vai ter um compilado de equações já desenvolvidas com soluções analíticas para cada um dos casos, e eu vou mostrar a vocês agorinha mesmo. Porém, antes de a gente entrar para o método dos parâmetros agrupados, a gente precisa encontrar, né, já que a gente sabe que quando o BO é menor do que 0,1, a minha temperatura só é função do tempo, eu preciso encontrar então uma expressão para isso, certo? Então, vamos olhar aqui. O método da capacidade concentrada. A resposta transiente ela é dada pelo balanço global de energia, certo? Que a gente vai ter num determinado problema. Então, por exemplo, vamos supor o nosso caso assim, ó. O caso mais geral, tá? Deixa eu pegar aqui. Um sólido onde dentro dele eu tenho geração de energia, eu tenho um calor entrando aqui, eu tenho do outro lado saindo Q de radiação, saindo também um Q de convecção, Q duas linhas, né? Então, se a gente fizer um balanço, né? Note, isso aqui é um balanço da superfície, essa superfície está super, ultra, mega com zoom, tá? Mas seria uma coisa bem fininha, infinitesimal. Se eu faço, então, um balanço nessa superfície aqui, o que eu vou ter? O que entra, né? Menos o que sai, mais
o que é gerado vezes o volume do sólido tem que ser igual ao que é acumulado. Então aqui, vamos lá. Quem está entrando no meu sistema? Seria esse fluxo QS, certo? Então seria QS duas linhas, vezes a área, porque eu estou transformando esse fluxo em taxa, menos, agora vamos que são elas, né? Quem está saindo? Está saindo uma porção de coisa. Sempre, né, dentro dessa área aqui, eu vou falar que isso aqui tem uma área AC. Está saindo uma porção de tipo de transferência de calor ali. Convecção e radiação. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um AC também aqui. Um AC que vai multiplicar quem? A parte de convecção mais a parte de radiação. Da vizinhança ou ambiente, né? A quarta. Além disso, tem geração. Então, tem a geração aqui, vezes o volume do sólido. Ainda tem o termo de acúmulo, o VCP, DTZ. Beleza? Então, note que a gente agora tem uma equação aqui super mega completa, né? Que ela está englobando o que está entrando, o que está saindo e o termo de acúmulo ainda. Deixa eu destacar isso aqui para baixo. Beleza? Então agora tem a parte que está entrando menos o que está saindo, mais o que está sendo gerado, igual o que está sendo acumulado. Beleza? Só que os problemas usuais que a gente faz assim em prova, em concurso, até mesmo na prática da engenharia, a gente considera basicamente a convecção como processo de saída. Então, por exemplo, assim, vamos pensar no seguinte: você está lá numa siderúrgica e você quer, na verdade, agora resfriar um cara. Beleza? Você está resfriando um sólido que você produziu lá, está super quente, você colocou num banho. Então vamos dar uma olhada aqui. Um caso simples. Um corpo, inicialmente ATI, sendo submerso em um banho até infinito, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um corpo qualquer, tá? Pode ser um corpo qualquer. Então aqui vai ser um sólido qualquer. Ele vai ter uma temperatura em função do tempo. Eu tenho aqui que ele antes estava a temperatura TI, né? Então aqui ele estava a temperatura TI no início. Coloquei ele dentro de um líquido aqui. Tá? E digo para você que esse líquido está T infinito. E a condição é T infinito menor do que TI. Então eu estou resfriando esse sólido. Beleza? Se eu fizer agora um balanço de energia na superfície desse meu sólido, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a energia que sai, certo? Ela está sendo na forma de convecção. Concorda? Está entrando alguma energia ali? Não está entrando. Então, quando a gente olhar ali para a energia que entra, ela é igual a zero. Tem geração de energia? Não tem geração de energia nesse meu sólido. Tem acúmulo? Tem. Por quê? Com o tempo, essa temperatura vai sendo mudada porque eu estou resfriando esse sólido. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu fico aqui, menos Q que sai, é igual ao Q
acumulado. Vou botar até assim, ó, menos energia que sai é igual a energia acumulada, certo? Que é a energia que está saindo? Convecção. Então eu tenho aqui o seguinte, eu tenho menos H, a área desse sólido, certo? T menos T infinito, ok? Tem que ser igual ao acumulado, ou V, CP, dt, dtzinho, ok? Vamos definir, por definição nossa, vamos chamar de θ, sendo a diferença de temperatura T menos T infinito, ok? Então, dθ também vai ser igual a dt, ok? Substituindo ali, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, ρv, cp, dθ, dtzinho, igual a menos h, a θ, ok? Aí aqui, só para identificar, esse A aqui eu vou chamar de AS agora, porque é a área superficial de troca térmica, beleza? Agora, se a gente agora taca o dt para um lado e o θ para o outro, o que acontece? A gente pode integrar isso aqui, concorda? Então isso aqui vai ficar sendo ρvCp dθ de θ, isso aqui H AS, o menos do outro lado eu trouxe para cá, isso é igual a dt, beleza? Se eu integrar agora isso aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, eu vou obter T igual a ρvCp HAS ln de θi, então θ. Dizendo que aqui eu vou de θi até θ, ok? Isso aqui, então, é a nossa equação para o método MCC, o método da capacidade concentrada. E quem são esses θi e θ, né? θi, ele é Ti menos T infinito, e θ é a temperatura, um dado tempo, menos T infinito. Então, como que são os tipos de problema quando a gente acaba caindo em problemas transientes? Ou eu quero saber o tempo que eu demoro para trocar de temperatura, por exemplo, de 200 graus Celsius e até 50 graus Celsius, e eu quero saber quanto tempo vai demorar para isso acontecer se eu coloco esse sólido em um dado fluido com uma determinada temperatura inicial e com um determinado H. Ok? Ou o problema pode ser o contrário. Depois de tanto tempo nesse líquido, mergulhado nesse líquido, qual vai ser a temperatura do sólido? Ok? Então, são esses dois tipos de métodos que a gente vai ter. Outra coisa é quando a gente tem a transferência de calor apenas por radiação. Então, quando a gente tem a transferência de calor, por exemplo, agora, saindo do sólido, em vez de ser convecção, ser radiação, eu vou ter a seguinte equação, né? Se for agora, caso com transferência de calor por radiação apenas, eu vou ter o VCP dt, dtzinho, é igual a menos epsilon sigma A da superfície, né? T a quarta menos T da vizinhança, a quarta. Ok? E aí a gente vai fazer exatamente aquilo que a gente já estava verificando, né, com o tempo. Dos outros casos, vou ter que passar uma variável, cada uma dessas variáveis para um do lado do outro. Então, isso aqui vai ficar sendo H a sigma sobre ρvCp, integral de 0 até um tempo, igual a integral de Ti até uma T final de dt
sobre T da superfície, né? Vou botar aqui um TS, menos T da vizinhança a 4. A solução para isso aqui, em função do tempo, fica T igual a ρV CP T igual a ρV CPzinho 4 εs sigma T da superfície ao cubo, que vai multiplicar ln de, aqui é o módulo, tá? Da superfície mais a temperatura que eu desejo, da superfície menos a temperatura que eu desejo, menos ln de T da superfície mais temperatura inicial, T da superfície menos temperatura inicial, mais 2 vezes tangente a menos 1 de T sobre T da superfície menos tangente a menos 1 de TI sobre T da superfície. Então, né, é sempre melhor a gente trabalhar com um caso onde a gente possa desconsiderar a radiação, senão o negócio fica mais complicado, né? Então, agora que a gente viu essas soluções, a gente também vai olhar a próxima solução, que vai ser para a transferência de calor sem radiação e com H independente do tempo. Então, o próximo vai ser a solução para transferência de calor sem radiação e com H diferente de uma função do tempo. Tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai obter o seguinte balanço, né, no nosso problema. A gente vai obter que dt vai ser igual a Q AS mais Q V ou VCP menos H ASC sobre OV CP T menos T infinito. Ok? Rearranjando isso aqui, né, chamando de θ, aqui eu preciso chamar de θ, a gente vai ficar no final com essa equação aqui. dθ dt mais HAS θ OV CP menos QAS mais QV sobre OVCP igual a zero. E aí, né, vamos chamar isso aqui tudo de B. Isso tudo aqui de A. E aí a gente fica no final com a seguinte equação. dθ dt mais Aθ mais B igual a zero. Okay? Se a gente soluciona esse problema, no final a gente vai ter a seguinte solução. θ sobre θi é igual a exponencial de menos AT mais B sobre A TI menos T infinito 1 menos exponencial de menos AT. Ok? Fiquem tranquilos, assusta um pouco nessas soluções, mas assim, na prática mesmo do dia a dia a gente usa muito a solução quando a gente tem apenas convecção, sabe? Porque é uma coisa muito mais usual dentro da própria indústria e dentro da própria academia também. Então agora o que a gente vai ver agora vão ser as soluções para quando BO for maior do que 0,1 e entender o que significa BO ser maior do que 0,1, ok? Quando BO for maior do que 0,1, isso quer dizer para a gente que agora nós temos que considerar a resistência à condução dentro do meu sólido, ela é considerável. Uma vez que agora, lembrando, né, que isso aqui é uma resistência, uma razão de resistências, então
O que acontece? Agora que eu tenho a resistência de condução dentro do meu sólido sendo considerável, né, significativa para a resolução do meu problema, eu vou ter que, quando o BO for maior do que 0,1, eu vou ter que usar o método dos parâmetros agrupados. Método dos parâmetros agrupados, ok? E mais importante do que apenas saber isso, quando o BO for maior do que 0,1, a minha temperatura ela depende do tempo e da posição, ok? Então, a diferença maior, grandiosa entre esses dois casos de método da capacidade concentrada e dos parâmetros agrupados está nessa física do problema, que um depende apenas do tempo e outro depende do tempo e do espaço, ok? Então, novamente, dada uma solução de placa plana, tá? Então vamos olhar agora as soluções que existem na literatura. Soluções para placa plana, ok? Para a placa plana, a gente tem isso aqui, ó. Θ asterisco é igual a θ0 asterisco cosseno de que se1 x asterisco e θ asterisco 0 é igual a C1 exponencial de menos que C1 ao quadrado Fourier. Ok? Outra coisa também importante é que a gente só pode usar o método da capacidade dos parâmetros agrupados se Fourier também for maior do que 0,2. Okay? Mais para frente a gente vai ver quem é o número de Fourier, só para a gente entender como que a gente vai calcular ele depois, ok? Mas não se assuste agora. Essa equação ela assusta um pouco, mas não se preocupe, tá bom? Ela é bem tranquilinha de ser resolvida depois. Só para você saber quem é esse θ asterisco, ele é o θ no tempo, uma posição, tá? Que eu vou chamar aqui de x, menos o t infinito sobre a temperatura inicial menos t infinito, ok? Quem é esse C1 e que C1? Quem são esses caras? São constantes tabeladas e elas variam de acordo com o número de BO. Ao final dessa aula, eu vou mostrar para vocês essa tabela que eu estou falando, ok? Para vocês entenderem de onde vocês vão extrair esses dados. E quem é x asterisco? O x asterisco ele é a posição que você quer observar dentro do seu sólido, dividido pelo comprimento da sua placa plana. Lembrando que a gente está olhando para uma placa plana simétrica, ok? Então a placa plana está sendo simétrica aqui. Bem, a minha não ficou tão simétrica. Vamos melhorar isso aqui, Matheus. Uma placa plana simétrica, onde o x começa aqui. Aqui eu tenho x igual a L, certo? E aqui eu tenho x igual a menos L. Então, uma placa plana simétrica, beleza? Então, esse x asterisco ele vai estar relacionado à posição que eu estou observando na minha placa plana, dividido por esse comprimentozinho L que nós temos aqui. Ok? Não se assustem, depois a gente vai ter exercícios de condução transiente, vocês vão ver que é bem tranquilo de ser feito. Tá bom? Agora, se eu tiver, por exemplo, uma solução para o cilindro, qual vai ser a solução do cilindro? Para um cilindro. Eu tenho parecido também a mesma coisa. Tá bom? C1 R asterisco C1 exponencial de menos que C1 ao quadrado Fourier. Ok? Então você novamente aqui vai ter uma outra tipo de solução, tá? Onde esse R asterisco ele é dado pelo a posição do raio que você está querendo ver e o raio do seu cilindro. Então, dado um cilindro aqui, um determinado raio, né? Um determinado raio,
eu posso observar a temperatura em N posições desse raio total. Ok? E essa é a solução que nós temos, e a gente vai ver depois novamente que esse J0, fiquem tranquilos, tá? A gente vai ver no final uma tabela que vai explicar tudo isso para vocês. E a solução agora para a esfera. Para a esfera eu tenho θ asterisco igual a θ0 asterisco 1 sobre Q1 R asterisco seno de Q1 R asterisco, e o θ asterisco 0 é igual a C1 exponencial de menos que C1 quadrado Fourier. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês essa tabela de que tanto eu estou falando aqui, tá? Para a gente entender como que a gente vai utilizar essa tabela na hora de resolver problemas. Voltando aqui então para a nossa aula, o que a gente observa, né? A gente pode obter, novamente, essa tabela obtida na nossa bibliografia do Incrópria, então os créditos são totalmente desse livro. Você observa que o Q1 e o C1, eles são função de Biot. Então, por exemplo, você vê na primeira coluna que você tem um número de Biot, certo? E depois você tem os valores de Q1 e C1 para uma parede plana, esse plane wall. Depois você tem para cilindro infinito e você tem para esfera. Então, se você calcula o valor de Biot, você depois faz uma leitura para saber qual vai ser o valor de Q1 e de C1 na sua tabela. Lembrando que essa tabela tem muito mais valores, mas se o valor que você obteve ali de Biot não estiver nessa tabela e estiver dentro desses valores que já estão ali, você vai ter que fazer uma interpolação linear para obter um novo valor. Ok? Porém, se você observa também algo interessante aqui, gente, é que para cilindro, você tem aqui um J0 de Q1 R asterisco, certo? Então, você agora tem que olhar a função de J0, tá? Vamos então aqui, J0. Vamos olhar aqui para a tabela de J0. Notem que aqui a gente tem uma tabelinha de J0. Então aqui, lá no nosso problema, a gente tem J0 de Q1 R asterisco, certo? Então, o que você vai ter que fazer durante a prova? Você vai, com o valor de Biot, vai obter o valor de Q1, e com a posição que você quer analisar, você vai observar qual é o valor de J0 que você vai ter. Vamos pensar no seguinte. Eu quero analisar o centro do meu cilindro. Então, o centro do meu cilindro é R sobre Rzão, onde o centro do cilindro é em Rzinho igual a zero. Então, R asterisco é igual a zero, certo? Então, qual vai ser o valor do argumento do J0 ali? Vai ser que Q1 vezes zero, então vai ser J0 de zero, ok? Como que agora eu vou utilizar essa tabela? O argumento do meu J0 aqui é esse cara aqui, certo? Porque aqui ó, é J0 de X. Então, eu vou olhar para o valor que eu obtive dentro do J0, que no meu caso foi 0, e com isso eu vou saber qual é o valor do J0 de X. Nesse caso vale 1. Então aqui vale 1. Ok? Então é assim que você vai fazer sempre, 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 sempre a leitura do seu problema. Tá bom? Outra coisa agora que a gente vai olhar. Observe que até então a gente viu isso só ocorrendo, a gente só está olhando para uma condição de condução transiente unidirecional. Mas e se a minha condução não for apenas unidirecional? E se ela tiver outras direções? Como que eu vou solucionar isso? Então, agora a gente vai olhar também o método de parâmetros agrupados para a condução transiente multidimensional. Beleza? Então aqui eu vou trazer para vocês uma tabela que vai ajudar muito vocês na hora de entender como resolver esse problema. E agora a gente vai ver aqui alguns desenhos, né? Algumas formulações, quando a gente tem uma variação, não apenas uma direção da nossa condução, tá bom? E a primeira coisa de tudo é a gente entender quando que os gradientes em uma determinada direção vão ser importantes ou não. Vamos pensar no seguinte aqui. Vamos olhar para o caso.
de um cilindro, tá? Extremamente longo. Vamos dizer que esse meu cilindro ele tem um diâmetro D e um comprimento L, tá? Vamos dizer que o meu diâmetro ele seja de 20 centímetros e meu L seja de 2 metros, tá? O que você observa aqui? Que o comprimento desse meu cilindro ele é infinitamente maior, não vou dizer infinitamente, mas ele é bem consideravelmente maior do que o diâmetro do meu cilindro, certo? E o que são gradientes, galera? Gradiente de temperatura é a diferença de temperatura entre dois pontos dividido pelo comprimento que eu estou medindo entre essas duas temperaturas. É o quanto que a temperatura está variando de um ponto até o outro. Então, por exemplo, vamos observar aqui o seguinte. Se eu observo o ΔI dividido pelo esse diâmetro, aí eu estou olhando daqui, da ponta de baixo até em cima, eu vou ter um valor. E se eu olho agora um ΔT2, né? Ou até mesmo o mesmo ΔT1, vamos supor, e dividido pelo L, quem vai ser menor aqui? Esse cara aqui, com certeza, vai ser menor. Muito, muito menor do que o outro. Então é como se ele fosse tão pequeno que o gradiente desse cara pode ser até desconsiderado. E aí o que eu posso dizer para você? Que o gradiente de interesse ele está na direção radial. E quando a gente observa isso, o que nós vamos ter? A gente vai olhar que isso, então, é um cilindro infinito. E dentro da nossa literatura, a gente vai observar que a solução para um cilindro infinito é apenas a solução do cilindro em função do raio e do tempo, que é exatamente a mesma solução que a gente viu anteriormente para um cilindro, como está aqui, para esse cara aqui, ok? Porque está apenas dependendo do raio. Agora, por exemplo, gente, se o meu cilindro ele não fosse tão longo, se o meu cilindro agora ele fosse um cilindro curto, se ele fosse um cilindro curto, o que aconteceria aqui? Agora, o gradiente na direção radial e nessa altura aqui, ela já não é tão menor do que uma com a outra, certo? Então aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Essa nossa parede aqui eu vou chamar ela de 2L, tá? Porque ela vai de L1 até menos L1, ok? Então ela vai de L1 até menos L1. E eu vou dizer então que o meu eixo de coordenadas ele vai estar aqui no meio, ó. Esse é o eixo do raio. E o eixo X está crescendo a partir daqui. Ok? Então, como que vai ser essa solução aqui? Agora que eu tenho os gradientes importantes, tanto na direção radial quanto na direção da altura, eu tenho que a minha temperatura aqui ela é função do tempo, do raio e desse comprimento x, certo? Isso tudo, novamente, gente, estamos considerando problemas de parâmetros agrupados, ou seja, com o número de Biot maior do que 0,1. E o que a gente pode fazer? A gente pode separar esses parâmetros aqui. A gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que T de R multiplicando T de X. A gente faz muito isso em cálculo também, quando a gente tem uma variável que depende de várias outras, e a gente separa ela em outras duas ou outras variáveis que são compostas, dando um total das variáveis iniciais de comprometimento. Então, o que a gente vai ter aqui é, eu tenho aqui uma temperatura que é função do raio, então isso aqui é a solução do cilindro, certo? Que a gente viu. E esse outro cara aqui vai ser a solução da parede plana, que a gente também viu, porque ela depende de x. Então, como que a gente vai resolver esses tipos de problema? Esses tipos de problema
a gente vai ter que calcular da seguinte maneira. Isso é a mesma coisa que escrever um θ asterisco de t de r de x, que vai ser igual a um θ asterisco de r de t multiplicando um θ asterisco de x de t. Quem é esse cara aqui? Solução placa plana. Ok? E esse outro cara aqui? Solução cilindro. Então ela seria uma solução composta das outras duas soluções que a gente viu individualmente. Então, por exemplo, quem é a solução do cilindro para θ asterisco de RT? A gente vai escrever aqui então. Então esse cara aqui vai ser T de R e X. Quem é a solução do cilindro para um θ asterisco, igual a gente já viu na aula anterior? Se você voltar um pouquinho, você vai ver que para o cilindro a gente tem que θ0 asterisco, J0 de que se1, R asterisco, certo? Quem é para o outro? Vai ser θ asterisco 0, que é agora da parede plana, cosseno de que se1, x asterisco. Então você observa que a gente agora tem uma solução composta, certo? Note que eu não coloquei já esse cara aqui ao quadrado. Durante os exercícios, a gente vai ver a importância de não fazer isso já de cara. Porque é de extrema... a gente olha assim, né, vê a mesma variável, já quer colocar direto ali um θ0 asterisco ao quadrado. Mas não vamos fazer isso agora de cara. Quando a gente for fazer exercícios de transiente, de condução transiente, a gente vai observar algumas coisas bem legais de serem feitas aqui nesse problema, tá bom? Então, gente, a nossa aula de problemas transientes fica aqui por hoje. Uma coisa interessante de vocês observarem, eu não coloquei todas as soluções aqui de condução multidimensional. Vocês podem observar isso na literatura do Imprópera, que ele também ali demonstra uma tabelinha com todas essas soluções. Futuramente eu vou colocar dentro da nossa plataforma também um formulário explicando essas equações que nós vamos usar para problemas transientes com condução multidimensional, ok? No exercício, toda essa estratégia de condução multidimensional, isso vai ficar muito mais claro, porque às vezes fica muito superficial, não superficial, mas não tão nítido quando a gente está resolvendo, quando a gente compara, né, com uma solução real de um problema de condução transiente, ok? Espero vocês então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo a gente agora vai focar em convecção. E a gente vai observar o fenômeno de convecção por uma outra ótica agora. Porque até então a gente tinha dado apenas orientação, apenas um foco em condução. Então as cenas do próximo capítulo são para convecção. Ok? Espero vocês na próxima aula, galera.